Acho que o Presidente da República está um bocado otimista. Mas eu penso que 20 anos a gente pode arranjar pode petróleo em algum sítio, mas nós, com os partidos que temos, que não se entendem de maneira nenhuma, a Irlanda, os partidos entenderam-se. O problema era bancário, não era um problema orçamental. A Irlanda tem uma economia com 100% de exportações. Como é que nós andamos agora a olhar para a Irlanda? Não é? É a mesma coisa que eu começar agora a olhar para o engenheiro Belmiro de Azevedo. Não tem pés nem cabeça. A Irlanda é outro país, outra economia, outra organização. Aqui 2 partidos nem conseguem falar e quando o chefe de um se encontra com o chefe do outro 3 horas, fica o país a palpitar. Devia ser a coisa mais natural deste mundo, trocar impressões, naturalmente. Mas porquê que o país fica a palpitar? Porque toda a gente diz que é necessário um entendimento... Porque toda a gente diz que é necessário um entendimento político de longo prazo entre... Sim, mas aquilo é uma farsa. Entre PSD e PS. Porque como se está em eleições e ambos os partidos precisam de ganhar, porque a sua clique precisa de estar no governo e nos lugares do governo, aqueles especialistas, chefes de gabinete, chofres, essa gente, precisa de estar no governo. E o PS tem lá essa gente para pôr no governo. E por conseguinte não podem entender-se, mas a razão é simples. É uma rivalidade dos partidos que se deviam entender, mas que não têm condições intrínsecas. Olha, eu acabei hoje de escrever um prefácio, você depois leia, exatamente acerca disso. Um prefácio para que livro? Para um livro como é que ele se chama? Do Filipe Luís, da Visão. Filipe Luís, sim. Sim, o meu colega da Visão. Não é isso. Porquê que a despesa pública sobe disparatadamente? É para conquistar votos. Sim. Mas também já começamos a ouvir dizer, professor Ferreira do Amaral, que depois das eleições de 2015, que, enfim, a confirmarem-se as sondagens que indicam que nenhum partido irá conseguir uma maioria absoluta, iremos caminhar para um bloco central inevitavelmente e, portanto, o tal entendimento político de que se tanto fala, daqui por ano e meio, será provavelmente uma realidade. Sim, há muita gente que aponta esse cenário. Eu não sou comentador político, mas não me custa acreditar que isso vá suceder. E seria desejável? Sabe, o problema é saber acordo político para quê? Porque, de facto, eu tenho a minha concepção do futuro é que Portugal, neste contexto em que está europeu, não tem grande margem para cumprir aquilo que se obrigou, nomeadamente no chamado Tratado Orçamental. Aquilo que referiu há pouco o Presidente da República chamar a atenção, e a verdade é que nós temos 20 anos para reduzir a dívida pública dos 120 e tantos %, que é atualmente o número, até 60%. Isso é inexecuível por qualquer padrão, porque não, obrigaria... Sei que eu disse que era otimista. Exato. E, portanto, não é possível haver 20 anos de austeridade num regime democrático, muito antes disso o regime democrático desaparecerá. E, portanto, eu creio que aqui só há uma opção a fazer, é saber como é que vamos garantir um contexto europeu que possibilite que nós reduzamos o nosso problema de dívida, mas a um ritmo que não ponha em causa o mínimo de crescimento económico e até de funcionamento da sociedade, porque não é só uma questão já de crescimento económico, é a questão também da imigração, que põe em causa a sustentabilidade demográfica, a sustentabilidade social que nós sabemos como está. Eu, do meu ponto de vista, não é possível dentro da zona euro, mas é a minha visão. Agora, para aqueles que defendem que Portugal se deve manter na zona euro, então devem provar que existe um contexto em que isso é possível e esse contexto não pode ser o do Tratado Orçamental, porque esse não nos dará margem para... Nem é de crescer muito, é mesmo para sobreviver enquanto país. E, portanto, tem de explicar como é que se vai negociar com a Europa um futuro que não passe pelo cumprimento rigoroso do Pacto de Estabilidade, mas que tem de ser adequado à nossa situação, porque não é possível, e a pior coisa que pode haver é definir políticas inexecuíveis, tentar definir políticas inexecuíveis. Isso acaba por ser sempre um desastre. E neste caso não é execuível, de facto. Não, é que são feitos estes acordos, mas quando as coisas começam a doer, começam todos a saltar. PS assim, não, e depois já se fala, mas aquele não cumpre, nós também não cumprimos, e isso é a pior coisa que pode haver. Não, o PS até diz mais, o PS diz que quando voltar a ser governo, começará a repor os cortes nos salários e nas pensões que, entretanto, foram feitos. Mas um homem honesto, que lá está, que eu não conheço, o Oscar Gaspar, mas não, isso era nos primeiros dias. Quer ele dizer, quando a gente tiver economia, que é verdade, a gente repõe.
Se for daqui a 10 anos, é daqui a 10 anos. Se for daqui a 15 meses, é daqui a... Sim. Essa é que foi a explicação honesta. Agora, dizer, não, nós vamos repor tudo. Agora fecham-se os tribunais e jantar os tribunais. A gente tira isto e põe aquilo. Isso é tudo campanha eleitoral, percebe? E o país, eu não sei nestas sondagens que aí há, não sei qual foi a pergunta que fizeram, mas aqui há tempos descobriram que havia 14% dos portugueses que estavam satisfeitos com esta democracia e tal. Não, é isso? Não sei se você sabe o que é. Agora, Sim. na última, já são só 9%. Sim. Mas essa é uma tendência nos últimos anos, não só em Portugal, como nos outros países europeus. As pessoas deixaram de acreditar na democracia partidária, nas lideranças políticas. Bem, mas o descrédito dos cidadãos é uma coisa preocupante para os partidos. Muito preocupante, isto sem dúvida. Muito preocupante para os partidos. E para nós, reflexamente, mas isto é muito preocupante. Isto é a mesma coisa que termos um regime em que ninguém acredita. Claro. Estamos a ser governados. Mas como é que os europeus, Portugal incluído... Viu os resultados em França, este fim de semana? Claro. Como é que podem acreditar num regime que se dá bem com, em certos países, taxas de desemprego de 25% ou de 27%? Isso é uma coisa que numa sociedade não pode existir permanentemente. E, portanto, as soluções que a Europa tem, que os países têm para isso, são zero neste momento. E, portanto, como é que as pessoas poderão aderir a um regime político, seja nacional, seja da organização da Europa, que não garante coisas básicas para uma sociedade poder funcionar? O professor Ferreira do Amaral acha que estes cortes que foram feitos nos salários e nas pensões e, eventualmente, outros que venham a surgir, terão um caráter permanente? Dependerá muito do que for a evolução da economia, porque o que condiciona isto tudo é a evolução da economia. E esse é que é o drama ao mesmo tempo, porque, como disse há pouco, nós não somos a Irlanda. A Irlanda põe o motor a trabalhar e aquilo está lá e anda. Nós não temos, infelizmente, um motor que trabalhe porque foram muitos anos de destruição. E, portanto, não é pensável que nós possamos ter crescimentos de salários, por exemplo, acima da produtividade. Isso é bom que cresçam com a produtividade. E, aliás, devo dizer que se costuma dizer que os salários no passado cresceram mais que a produtividade, mas não é verdade. Os salários portugueses até acompanharam normalmente o crescimento da produtividade e às vezes até baixo. Portanto, é bom que os salários acompanhem o crescimento da produtividade e, portanto, o crescimento dos salários tem a ver com o crescimento da economia, porque a produtividade tem a ver com o crescimento da economia. Hoje ouvimos dizer nas jornadas parlamentares do PSD que não há margem para aumentar salários. É verdade, se a produtividade aumentar. Quer dizer, isso também não se pode dizer que uma sociedade, vocês agora nunca mais aumentam os salários, não pode ser. Tem de se pôr a economia a funcionar. Agora, o que eu vejo é que, e é sempre a minha posição, é que dentro da zona euro não temos os incentivos adequados para pôr a economia a trabalhar. É a minha visão. Portanto, continua fiel à sua tese Continuo, de que porque não vejo saída nenhuma alternativa. Deixarmos o euro. Penso que é necessário para termos os incentivos para crescer. E nós, se nos mantivermos com o predomínio de uma economia de serviços pouco qualificados, não vamos longe. Nós temos 80 e tal % da população ativa em serviços, dos quais para aí 90 e tal % são pouco qualificados. A produtividade deste trabalho é mínima. Eu trabalhei numa fábrica e havia lá muitos operários que não tinham preparação literária, nem matemática, nem coisa nenhuma, e que, postos a trabalhar naquele tipo de atividade, eles produziam muito. Isto na indústria absorve-se gente mesmo com reduzida qualificação e com uma produtividade relativamente alta. Nos serviços não é possível. Num sítio que tem pessoas que servem à mesa, que lavam automóveis, que transportam caixotes, isto não dá produtividade para enriquecer a economia. E a mim o que me impressiona muito, há mais de 2 anos que nós andamos a falar dos problemas, das reformas que são necessárias para atrair investimento estrangeiro. Se nós não conseguimos atrair investimento estrangeiro, não é ir negociar uma autoestrada na Venezuela, ou na Argélia, ou na Líbia, outra coisa, que resolve o nosso problema. Nós precisamos de coisas aqui. Está bem, mas alguma coisa tem mexido ultimamente. As exportações aumentaram cerca de 12%. Mas meta na sua cabeça o seguinte, as exportações aumentam com o que nós temos. Com o que nós temos, mas isso tem um limite. Você tem a fábrica de sapatos. Se tiver sorte, pode fazer mais 20% de sapatos. Mas esses estão a fazer. Certo, mas esses estão a fazer otimamente. Mas do que nós precisamos é de outras fábricas. E elas não vêm, nem virão, como é óbvio, porque ninguém vem para um país no estado em que este está. E basta-se mandarem cá alguém que perceba português, ver como é que os políticos se tratam e tratam disto, para perceber que é de fugir logo no primeiro avião. Mas comparando o momento atual, a situação em que estamos,
com o início da aplicação do programa de resgate em 2011, qual é o balanço a fazer? Pronto, a economia caiu e agora está... A economia caiu, o desemprego aumentou. Ligeiramente. Exportamos bastante mais, relativamente mais. Houve reformas que, porventura, podem vir a melhorar. Espera-se que a justiça melhore, como ainda há dias esteve cá o Dr. Patrício Gouveia. Quer dizer, houve coisas que melhoraram. Agora, isto é muito pouco para as necessidades para um país que deve... O Estado deve 215 mil milhões. Eu não faço ideia do que seja. A economia, a dívida externa, eu nem sei em quanto está. Em termos líquidos está superior a 100% do PIB, que é muito elevado em termos internacionais. Quer dizer, líquidos quer dizer, reduzindo aquilo que nós devemos aquilo que temos de ativos sobre o exterior. Sim. É mais de 100% do PIB. E essa é, a meu ver, a contradição fundamental de que depois tudo deriva na pertença à zona euro. Porque nós temos somos um caso completamente absurdo em termos económicos, para um economista é absurdo, de uma economia altamente endividada em relação ao exterior, em termos comparativos, e com uma taxa e com uma moeda que é mais forte a nível mundial. Isto não faz sentido. Porque uma economia muito endividada não pode ter uma moeda muito forte. A não ser que tenha proteção alfandegária, etc. Mas isso são coisas do passado, felizmente. E, portanto, esta contradição tem a ver com muita coisa. Por exemplo, em relação ao investimento estrangeiro, não é só uma questão comercial de vender mais ou menos. Nós temos, e esse é um dos aspectos mais positivos do que tem sido feito, é, de facto, a abertura de novos mercados e a aposta em novos mercados que tem levado a maiores exportações, mas isso tem o seu limite a certa altura. E é preciso investimento em quê? Em bens exportáveis ou bens que substituem importações. Agora, um investidor, seja nacional ou estrangeiro, para um país, que, independentemente agora do resto que perturba o investimento em Portugal, mesmo sem isso, quem investe em Portugal, ou outro país da zona euro, mas Portugal isso é mais importante porque tem um grau de competitividade menor na sua estrutura produtiva, pensa assim, se eu investir neste país, num bem que é, por exemplo, a exportação, eu vou ter à partida um handicap relativamente a um país fora da zona euro. Porque eu sei que neste país, Portugal, eu vou ter uma moeda que se valoriza e, portanto, os meus custos vão aumentar. Então é preferível investir num país que não tenha esse aumento de custos em termos internacionais. E, portanto, se eu vou investir num país para depois ter que deslocalizar, mais vale então investir logo no outro. Sim, mas ó, João, esse é o problema que o futuro irá dizer como é que isto evolui. Simplesmente, e eu acho, e você tem sido muito coerente, eu creio que é o único português que há muitos anos ataca esse problema, e é possível que venha a ter razão plena. Mas nós não podemos ficar presos ao facto da moeda, porque com moeda, com o euro, há mais de 16 países. E investe-se lá. Então porquê que não se também tentar fazer com que se invista aqui? Quer dizer, estamos de braços cruzados, presos ao euro, presos à desindustrialização. Mas, portanto, a questão da moeda não é argumento para si? Não, é argumento. Se nós tivéssemos outra moeda, teríamos mais facilidade. Mas isso é uma coisa que está bloqueada. Mas há países, há outros que têm a moeda euro, e onde se investe. Sim. Portanto, nós não podemos ficar de braços cruzados à espera do euro. Porque nós não atamos nem desatamos. Nós precisamos de criar condições para investir. É a única, não é com baixas taxas de juros, perdões, mutualizações, com fantasia de viver à custa alheia. É fazer aquilo que nós temos que fazer para ser um país mais atrativo. E não se tem feito o suficiente. E agora, como é que o professor Ferreira do Amaral vê a saída de Portugal deste programa que termina no dia 17 de maio? Porque todas as notícias e todas as declarações políticas dos nossos governantes, sobretudo depois do encontro da semana passada entre Passos Coelho e a chanceler Angela Merkel em Berlim, vão no sentido de que a Alemanha defende que Portugal tenha uma saída à irlandesa e essa parece ser a decisão do governo. Eu acho que essa questão, se é a irlandesa ou se é com o programa cautelar, para mim é menor. Mas tem que ser tomada. Não, quer dizer, basta não ver um programa cautelar para ser tomada automaticamente. Claro, tem que ser tomada. E, portanto, é provavelmente isso que vai suceder. Mas vai suceder a saída? Chamada limpa. Sim, que a Alemanha quer isso. Claro. Mas o mais importante que a senhora Merkel disse foi, a meu ver, isso.
foi quando ela disse que teremos o apoio da Alemanha desde que cumprirmos as regras orçamentais. Ou seja, o essencial aqui é o Pacto Orçamental, o Tratado Orçamental. Porque falar em questão de sustentabilidade de dívida é sempre uma coisa muito volátil. Um dia os mercados podem achar que a dívida portuguesa é sustentável e reduzir a taxa de juros. Mas nós aguentamos sem uma rede financeira, quer dizer, que provavelmente existirá, o nosso mas que problema não será... é saber o que é que nos sucede, e voltamos à questão de há pouco. Se eu estiver